Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sadraque, eu sou professor da disciplina de Processo Penal. Nesse vídeo nós veremos um trecho sobre os princípios constitucionais aplicáveis ao processo penal, tá certo? Não deixem aí de ativar o sininho, já deixa o seu like e não se esqueçam de se inscrever aí no nosso canal, tá bem? Obrigado. Olá pessoal, tudo bem? Vamos retomando aqui o nosso segundo bloco, tá certo? Nós vimos no primeiro bloco a questão dos princípios constitucionais, tá certo? Nós estudamos lá os principais princípios, não é? Nós vimos lá a questão do princípio da inocência, nós vimos a questão de não produzir provas contra si, tá certo? Nós vimos o princípio do contraditório, da ampla defesa, tá certo? E todos aqueles princípios ali de interesse processual penal, certo? Todos eles inseridos ali na Constituição e alguns, pessoal, de forma implícita, tá certo? Como o duplo grau de jurisdição, que nós vimos que ele não decorre, não é, do texto da Constituição, mas sim do sistema processual penal adotado pelo Brasil e também pela a forma que está estruturado o Poder Judiciário, tá certo? Então, nessa aula agora, não é, nesse bloco, nós estudaremos a questão aí dos sistemas processuais penais, tá certo? Que com o passar do tempo foram evoluindo, tá certo? E aí eu vou trazer para vocês quais são esses sistemas, tá certo? E qual foi a opção adotada pelo Brasil, tá bem? De acordo aí com a doutrina majoritária, nós estudaremos aí qual foi o sistema que o Brasil adotou, tá certo? Então vamos lá, pessoal, agora que vocês fizeram o intervalo, estão descansados, vamos para a matéria. Então os sistemas processuais penais, pessoal, eles são basicamente três, não é? Nós temos o sistema inquisitivo, nós temos também o acusatório e o misto. Veremos agora cada um deles. No sistema inquisitivo, ele tem de origem romana, certo? E nessa modalidade, pessoal, de sistema, existe aqui uma concentração dos poderes do Estado, não é? Ou seja, a acusação, não é? Aqui, no caso, seria o Ministério Público e o julgamento, não é? Aqui seria o juiz, pessoal. Eles estão concentrados na mão de um único órgão, tá certo? Ele acusa e também julga. E aí, eu relacionei aqui para vocês, conforme a doutrina, as características encontradas nesse modelo inquisitivo. E aí o que vem a ser? Nós temos aqui na letra A, os atos do processo, pessoal, são escritos, ou seja, essencialmente reduzidos a termo, não é? Não há debate oral, certo? Os debates orais não existem nesse modelo de sistema penal, de sistema processual. Temos também, pessoal, a confissão do réu como a rainha das provas, não é? Então vejam que se o réu confessar, seja ele coagido para fazer isso ou não, pessoal, tem um peso muito grande aqui. Não é considerado, não é, todas as provas produzidas no processo. Mesmo que todas as provas indiquem que o réu não foi o autor daquele crime, se ele confessar, pessoal, como é a rainha das provas, ele será condenado, tá certo? Também temos aqui na letra C, existe impulso oficial. O que seria esse impulso oficial, pessoal? O juiz, ele tem iniciativa, né? Iniciativa do juiz, pessoal. Ele não é inerte, a jurisdição nesse modelo possui impulso oficial. E aí uma outra característica desse sistema é que o procedimento, não é, ele é sigiloso, tá certo? Ele não é público, ele não obedece à publicidade, conforme nós vimos nos princípios. E por fim, uma outra característica desse procedimento é a ausência de contraditório, tá certo? Não é oportunizado ao réu informação e nem o direito de se defender. E também, pessoal, a defesa, ela é apenas decorativa, ou seja, ela não tem influência positiva
na decisão do juiz, tá certo? Então, observem aqui, por gentileza, voltem aqui em mim, por favor, não é? Observem, então, que esse sistema inquisitivo, não é? Originado ali do direito romano, ele possui algumas características, pessoal, que realmente elas não coadunam, né, com os nossos princípios constitucionais, conforme nós estudamos, tá certo? Que seria ali a imparcialidade do juiz, a separação entre quem acusa e quem julga, tá certo? São pontos importantes. O contraditório, não é? A oportunidade, né, de conhecimento, né? Conhecimento, informação e oportunidade de defesa. Isso nesse sistema inquisitivo também não é dado ao réu, tá certo? E sem contar também que nesse sistema o processo, o procedimento, ele é sigiloso, não é? Ou seja, não há ali publicidade nenhuma, tá bem? Então essas são as características desse sistema inquisitivo. Agora nós vamos estudar, pessoal, as características do sistema acusatório, tá bem? Siga comigo, me acompanhe, por favor, vamos lá. Já no sistema acusatório, pessoal, ela tem origem também tanto na Grécia, né, como em Roma, ou seja, é grego-romana a origem desse sistema acusatório. E aqui, pessoal, já existe separação, não é? Entre o órgão de acusação e aquele que julga, tá certo? Há uma separação entre juiz e Ministério Público. E há também um ponto muito importante, que seria a imparcialidade do órgão julgador, tá bem? E aí também vamos analisar aqui quais são as características desse sistema. Aqui, pessoal, a primeira delas prevalece a oralidade dos procedimentos, tá certo? Aqui nós temos os debates. Os debates orais, tá certo? Há uma outra característica também, que é a isonomia entre acusação e defesa, pessoal. Ou seja, não é? Uma espécie de balança. Não há, pessoal, não há aqui um desequilíbrio entre as partes, tá certo? Ou seja, há uma isonomia, tanto aqui a defesa, não é? De um lado, como a outra, a acusação, estão no mesmo pé de igualdade, tá certo? Temos também uma outra característica, que seria a livre produção de provas. Todas as provas podem ser produzidas no processo penal, desde que, pessoal, elas não firam a moralidade pública, tá certo? Então, em regra, todas as provas podem ser produzidas. Então, ela é livre. Uma outra característica também é a publicidade no processo penal. Diferentemente do sistema inquisitivo, lá o processo é sigiloso. Aqui não, pessoal, o processo é público. Pode ser ofertado aí, oportunizado que todas as pessoas possam conhecer desse processo, tá bem? E a última característica que eu trouxe aqui, o contraditório, ele existe de fato no procedimento, tá certo? Então não é um contraditório de mentirinha, tá bem? Contraditório de fato existe, tá certo? Então prestem atenção aqui em mim, por gentileza. Então, nesse sistema, pessoal, acusatório, nós já vimos que ele é totalmente diferente, não é? Do sistema inquisitivo, tá certo? Aqui a separação entre acusação e julgamento, e julgador, tá certo? Aqui há o princípio da publicidade. Aqui prevalece, né? Se privilegia, pessoal, os debates orais, tá bem? E também há uma igualdade entre acusação e defesa. E o juiz de modo imparcial, tá certo? Então, vejam a diferença entre o princípio lá, entre o sistema, melhor dizendo, inquisitório e esse sistema acusatório, tá bem? E aí, pessoal, vocês observem que este sistema aqui, ele melhor se adequa aos princípios que nós estudamos, tá bem? Porém, nós ainda vamos estudar o sistema misto e depois vamos verificar qual foi o sistema adotado pelo Brasil, tá bem? Então vamos lá. Então temos aqui, pessoal, o sistema misto
ou também chamado de acusatório formal, tá bem? E esse sistema, pessoal, ele é bifásico, ou seja, ele tem duas etapas. A primeira, né, uma fase preliminar, com os elementos do sistema inquisitivo. Ou seja, aqui seria a fusão, pessoal, do sistema inquisitivo com o sistema acusatório. Por isso que se denomina misto, tá bem? E depois há uma fase, né, de julgamento, onde, então, pessoal, tem as características do sistema acusatório. Então, seria a fusão do sistema inquisitivo com o sistema acusatório, tá bem? E aí, conforme já está aqui, vocês verificam que no direito brasileiro, pessoal, a doutrina majoritária, tá certo? Diz que nós adotamos o sistema acusatório. Porém, de maneira aí minoritária, tá certo? Há quem diz que adotamos o sistema misto, tá certo? Então, por favor, prestem atenção aqui novamente em mim. O que você acabou de assistir foi um trecho das nossas aulas. Para mais vídeos como esses, ative o sininho, se inscreva no nosso canal e nos acompanhe nas nossas redes sociais.